e liberalismo, revisando o oitavo ano aí. Primeiramente, o que foi o iluminismo? Né? Ele foi um movimento de filósofos, de cientistas, principalmente franceses, que ao longo do século XVIII pensaram em transformações para a sociedade a partir da valorização da razão, da rejeição às explicações sobrenaturais e de mudanças na política, questionando o absolutismo. Daqui a pouco eu explico o absolutismo, tá? Para a gente relembrar também, foi matéria dos PETs do oitavo ano. Mas vamos por partes aqui, principalmente franceses. Teve também escoceses, ingleses, tal, mas a maioria dos pensadores iluministas foram franceses, que eram filósofos, né, ou seja, gente que questionava aí as realidades do mundo, as realidades da vida, e propunham alternativas em cima desses questionamentos. Por exemplo, questionaram o absolutismo, que era o poder absoluto dos reis. O que eles propuseram no lugar? A democracia, o sistema republicano. Então, você vê, os filósofos, eles pensaram essa realidade política e fizeram propostas em cima dos questionamentos que eles mesmos fizeram. E também os cientistas, né? Você tem aí dentro desse movimento chamado iluminismo uma valorização muito forte da ciência, né? E aí vai ao encontro desse tópico aqui, ó, rejeição às explicações sobrenaturais, ou seja, para os pensadores do movimento iluminista, não era suficiente explicar as coisas usando a religião, usando a espiritualidade. As coisas deveriam ser explicadas pela ciência. Então, quer ver, eu vou dar um exemplo até de hoje, vamos dizer assim, né? De hoje que eu falo assim, 2020, 2021, né? Dos nossos tempos atuais. Todos nós sabemos, né? Dando um exemplo aí, todos nós sabemos de onde vem essa pandemia. Né? Nós temos explicações científicas que talvez ainda não sejam suficientes, porque a pandemia ainda está assim, uma coisa nova. O vírus é uma coisa, esse vírus que dá o Covid-19 aí, dessa doença terrível aí, é um vírus que a ciência conhece há pouco tempo. Né? Mas mesmo assim, o que nós temos de científico? Né? Esse vírus ele se contagia e ele entra nas vias respiratórias, ele vai se alojar no pulmão, e aí tem toda uma explicação científica para o funcionamento, né? Até a parte onde o vírus vai realmente comprometer a pessoa, né? Vai trazer os sintomas, tal, tem toda uma explicação científica. Mas ainda tem gente no mundo de hoje, em pleno ano de 2021, que ainda tenta dar explicações sobrenaturais. Né? Por exemplo, semana passada morreu o presidente da Tanzânia, um país africano. E o presidente da Tanzânia, até ele tinha, né, eu vi na internet aí em alguns sites aí que ele já estava sendo conhecido como o Bolsonaro da África, por causa de certos discursos, né, contra a ciência e tal. Mas o presidente da Tanzânia, ele dizia que o vírus da Covid-19 era resultado de um demônio ocidental. E que aqueles que estavam na presença de Deus, ou aqueles que eram de Deus, não iriam pegar o vírus, não iria desenvolver a doença. Né? Então, você vê que até hoje ainda existe um conflito entre explicações sobrenaturais e explicações científicas. Né? O iluminismo já vai se posicionar a respeito disso no século XVII e no século XVIII. Né? Defendemos explicações científicas, ao contrário das explicações sobrenaturais. Então, nesse sentido, o iluminismo defende também a valorização da razão.
né? O, o, não à toa que o iluminismo ganhou esse nome, né? Por que o nome iluminismo? Porque os pensadores iluministas diziam que eles defendiam a luz da razão, né? E que o ser humano iria se iluminar com a ciência, com o uso da razão. Até eles fazem esse jogo de contrários, né? Esse jogo de palavras contrárias. Eles colocam, por exemplo, que o que foi desenvolvido na Idade Média eram trevas. Tanto é que foram os iluministas que deram para a Idade Média o apelido de Idade das Trevas, né? Eles diziam que na Idade Média era trevas, porque era o domínio da religião e da ignorância. Mas que agora a época deles, os iluministas, era a época da luz, a luz do conhecimento, a luz da ciência. Então, eles faziam esses, né, para passar a ideia de que o que eles estavam desenvolvendo era né, a iluminação para o ser humano, através da razão, através da ciência. Passando aí já o... Ué. Ah, tá. Contextualizando o absolutismo. Vocês estão vendo legalzinho aí? Tá aparecendo para vocês? Contextualizando o absolutismo? Tá aparecendo sim. Beleza pura. Porque eu disse lá, acabei de falar que o iluminismo era contra o absolutismo, né? Olha, professor, mas o que era o absolutismo? Vai. Olha esse círculo maior aí, ó. Esse círculo maior. Poder absoluto dos reis. Definiu o absolutismo. Né? Foi essa política baseada na ideia de que o poder dos reis era absoluto, era total. Os reis não precisavam de alguém que limitasse seu poder ou de alguém que dissesse o que ele deveria fazer. Não, o poder do rei era absoluto. E aqui eu resumo o absolutismo também numa frase que é atribuída ao rei Luís XIV da França. Ele governou a França ao longo do século XVIII, né? E, aliás, no final do XVII e virando para o XVIII. E o Luís XIV, ele dizia o seguinte, em francês, l'état c'est moi. Em português, o Estado sou eu. Né? Então, olha só que pretensão, né? Quanta humildade, só que não, né? Nesse sentido aí, dizer o Estado. Então, pensa, o Estado, com toda a sua estrutura, fazedora de leis, cobradora de impostos, de regulamentar a vida das pessoas, de controlar e tal. O Estado sou eu. Olha a força dessa frase. E você tem nos círculos menores alguns escritores que acabaram servindo de base para o absolutismo. Então você vê lá do lado esquerdo, Nicolau Maquiavel, italiano do século XVI. Ele já defendia a ideia do uso de diversos meios para manter a fidelidade do povo. O Nicolau Maquiavel ele ficou famoso pela frase: os fins justificam os meios, né? E ele dizia que o governante ele tinha que ser amado e temido pelo povo. Se o povo tivesse amor pelo governante, mas não tivesse medo, uma hora esse povo poderia perder o amor e se revoltar. Mas, se também o povo tivesse só o medo e não tivesse o amor em relação ao seu governante, uma hora esse povo poderia também se revoltar se sentindo forte o bastante. Então, um governante ele se manteria no poder quando ele fosse ao mesmo tempo amado e temido pelo povo, pelos seus súditos, né? Já no penúltimo círculo, já do lado direito ali, né? Você tem lá Jacques Bossuet e Jean Bodin, franceses do século XVII, defendiam a origem divina do poder do rei. Então, os reis, principalmente França e Inglaterra, tá? Outros países, outros reinos europeus também, mas você vê o absolutismo mais forte aí como política na França e na Inglaterra.
e o absolutismo aí trabalhando com a ideia de que o poder do rei vem de Deus. Então, desobedecer o rei era o mesmo que desobedecer a Deus. E por fim, o Thomas Hobbes, né? O Thomas Hobbes, ele era inglês aí, no século XVII. Ele defendia a ideia do contrato social, ou seja, a humanidade teria entregue seu poder nas mãos de um representante. Quem seria esse representante? O rei. Então, o Thomas Hobbes dizia que no início da história a humanidade entregou o seu poder para os reis a fim de evitar o caos. Porque se não tivesse o rei para conduzir toda a política ali, né, no seu reino, ia gerar o caos. Ó, é forte isso. E então essas são as bases para o absolutismo. E o iluminismo, movimento, né, surgido na Europa ali, século XVII, XVIII, vai combater o absolutismo. Aí a gente vê, meus caros, aí a gente vê aqui quem eram os principais pensadores do iluminismo. Né? Quem eram os principais pensadores? Eu coloquei aqui 4, né? O Voltaire, o Rousseau, Montesquieu e o Locke. Né? Vamos primeiro pelo mais antigo, o Locke. O John Locke, ele viveu na Inglaterra no século XVII e ele defendia os chamados direitos naturais. O que seriam aí os direitos naturais? A vida, a liberdade e a propriedade. Tanto é que as ideias dele também estão na base do liberalismo, que eu vou explicar daqui a pouco. No caso, para John Locke, a vida já era um direito natural, ou seja, o ser humano ele não adquire esse direito ao longo da vida, não, ele nasce com o direito à vida. Né? Ele nasce com o direito à liberdade. Ele nasce com o direito à propriedade. Então, o John Locke vai defender isso e vai também defender. Aqui foi uma ideia revolucionária, porque John Locke ele bateu em confronto com os reis absolutistas quando ele fala que o povo tem o direito de colocar governantes no poder, mas também tem o direito de tirar governantes do poder, quando esse governante não respeita os direitos naturais. Opa, aí os reis absolutistas peraí, que negócio é esse? O povo poder colocar governante e poder tirar governante do poder? Não, que isso, opa! Aí os reis absolutistas já não gostaram dessa ideia. Logo depois dele aí, você tem 3 franceses, né? Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Montesquieu era da nobreza francesa, né? Ele era barão. Montesquieu fazia parte do título dele, né? O barão de Montesquieu. E ele defendia a divisão dos poderes. Opa, peraí, isso aí bate de frente com o absolutismo. Por quê? O absolutismo não era o poder todo na mão do rei, o poder absoluto, total na mão do rei. Agora vem o barão de Montesquieu, na França do século XVIII, defender que esse poder tinha que ser dividido. E ele propõe ali um poder legislativo que vai fazer as leis, que vai executar as leis, ou seja, o legislativo propôs, votou, aprovou as leis, o executivo tem que fazer a lei funcionar. E o judiciário, que vai julgar de acordo com as leis. Isso com pessoas diferentes. Pessoas no poder legislativo, outras no poder executivo, outras no poder judiciário. Ou seja, o poder já não estaria mais na mão de um só, ou de um pequeno grupo, mas um poder dividido. E ele vai defender também, o Montesquieu, ele vai defender as constituições. O que é a Constituição? São conjuntos de leis que colocam limites no poder do governante. Então, hoje, no mundo, todo país tem a sua Constituição. Né? Então, olha só para você ver, a ideia do Montesquieu teve um alcance muito grande. Né? A maioria dos países no mundo divide o poder em 3. Né? Todos os países, ou quase todos os países, têm constituições.
Então, olha o alcance das ideias de Montesquieu nos dias de hoje. Para nós é até normal, né, ter uma Constituição que coloca limite no poder governante. Imagina se os presidentes brasileiros pudessem fazer tudo o que dava na cabeça, né, não tivesse uma Constituição para pôr limite. Falo não só o atual, os anteriores também, né? Imagina só, né? Isso aqui viraria um caos. O Rousseau, né, Jean-Jacques Rousseau, ele critica o absolutismo, ele acredita na liberdade dos homens na medida em que todos nascem iguais e com liberdade, e defende a democracia. Então, ele vai defender aí o poder da maioria como forma de se estabelecer um governo e de se conduzir um governo. Né? Ele acredita nas instituições democráticas. E o Voltaire, né, também francês, até aqui é colocada uma frase que, na verdade, não foi ele que disse, mas resume o pensamento dele. Olha lá. Posso não concordar com uma única palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Essa frase apareceu em uma das biografias que se escreveram sobre a vida de Voltaire. A frase não é dele exatamente, mas resume o pensamento dele. Por quê? O Voltaire, ele defendia a liberdade de expressão até o último limite. Né? A liberdade de você pensar e expor o seu pensamento sem ser punido por isso. Né? E o Voltaire também ele fazia duas críticas à Igreja Católica, como, né, colocando a Igreja como alguém que limitava a liberdade das pessoas, que alimentava a ignorância das pessoas. Já dando prosseguimento aí, ainda temos outros nomes importantes ligados ao iluminismo, né? René Descartes, por exemplo, até eu coloquei uma frase dele aí, a frase mais famosa de René Descartes, né? Penso, logo existo. E o René Descartes, ele defendia a liberdade de pensar, a liberdade científica. Inclusive, quando vocês estudam método científico, não sei se vocês já viram isso na matéria de ciências, se não viram, ainda vão ver, mas muito do nosso método científico, ou seja, os caminhos de pesquisa que os cientistas desenvolvem para chegar a conclusões mais acertadas, muito disso é baseado nas ideias e nos escritos de René Descartes. Ou ainda, na matemática, vocês estudam René Descartes. Professor, mas peraí, eu nunca vi René Descartes na matemática. Tudo bem, mas eu tenho certeza que você já estudou plano cartesiano, que tem a ver com os estudos de René Descartes. E o Isaac Newton. Isaac Newton dispensa apresentações, né? Ele escreveu sobre física quântica, escreveu sobre astronomia, e ele é chamado de o pai da gravidade aí, né? Não que ele tenha inventado a gravidade, claro que não, mas através de seus escritos e de suas pesquisas sobre a gravidade, aí nós temos hoje todo um conhecimento a respeito desse assunto. E os enciclopedistas, né? Mas quem são os enciclopedistas? Aqui, ó, Diderot, né? Denis Diderot e Jean-Léon d'Alembert. Mas por que enciclopedistas? Eles foram ali na Europa do século XVIII, ali no iluminismo, né, o movimento iluminista, os primeiros a ter a ideia de tentar reunir todo o conhecimento em apenas uma coleção. Então, eles criam a enciclopédia para reunir. Houve outras tentativas já de reunir o conhecimento em um só lugar. Houve outras tentativas mais antigas de criar enciclopédias, né? Mas dentro do iluminismo, dentro desse movimento, né, na Europa do século XVIII, Diderot e d'Alembert vão se destacar por esse motivo, né? A criação de uma enciclopédia reunindo os conhecimentos que eram discutidos, produzidos e espalhados pelos iluministas.
E aqui, né, já encaminhando para os finalmentes, para depois já abrir a discussão e interação, a questão do liberalismo econômico. E aqui nós temos como principal nome o Adam Smith. Quem era Adam Smith? Ele era escocês. E no século XVIII, ele escreve, entre vários outros livros, né, ele escreve o livro Discurso sobre a Origem da Riqueza das Nações. Então, ele, né, nesse livro aí, A Riqueza das Nações, ou a Origem da Riqueza das Nações, ele vai colocar as bases para o que hoje chamamos de liberalismo econômico. Né? Olha lá, o que ele defendia? Primeiro, ele defendia a ideia de que uma nação cresce baseada na iniciativa e interesse individuais. Ou seja, o Adam Smith ele defende que o indivíduo ele faz o seu país crescer. O trabalho de cada indivíduo gera riqueza que vai fazer o país crescer. Sem intervenções do Estado na economia. E com o pensamento de que a produção de um indivíduo vai impactar no crescimento da sociedade toda. Por fim, a liberdade de comércio, ele defendia, né, a liberdade de comércio, e o fim das colônias. O que era interessante, as indústrias inglesas em expansão, que poderiam ter contato comercial mais direto com as ex-colônias, sem interferências das metrópoles. Então, dentro desse pensamento, por exemplo, os ingleses, o governo inglês, tal, que seguiu a ideia de Adam Smith, vou dar um exemplo, começou a defender a independência do Brasil. Por quê? Porque aí poderia fazer comércio com o Brasil sem ter Portugal no meio. A Inglaterra ia continuar fazendo comércio com Portugal, claro, tendo lucros em Portugal, mas sem ter Portugal no meio, ia fazer comércio diretamente com o Brasil também. Por isso defendia o fim das colônias. Vamos defender a independência. Só que, não sejamos hipócritas numa coisa. A Inglaterra, baseada nas ideias de Adam Smith, ela passa a defender o fim das colônias dos outros. Né? Quando as colônias inglesas começavam a declarar independência, a Inglaterra não gostava, não. A Inglaterra começou a defender o fim das colônias dos outros, né, para facilitar o comércio, fazer um comércio mais direto aí com as ex-colônias e tal. Baseado nesse princípio aí do liberalismo econômico. E você vê que esses princípios aqui, que estão no primeiro tracinho, eles são contrários, por exemplo, à ideia do socialismo. O socialismo ele já vai trabalhar a partir aí do já final do século XVIII, né, e meados do século XIX. O socialismo vai trabalhar com a ideia de interesse coletivo, não individual, com intervenção do Estado. Ou seja, para o socialismo, o país cresce quando o Estado assume o controle da economia. E não é a produção de um indivíduo que vai fazer o país crescer, que vai gerar riqueza. Não. Para o socialismo, é o contrário, é o coletivo, é o trabalho coletivo. Tanto é que países que tiveram experiência socialista, histórica, eram países que faziam planos econômicos, né, pensando no coletivo. Então, você vê que são ideias diferentes aí, né, o liberalismo e o socialismo, e que vão se chocar um contra o outro desde o século XIX até os dias atuais. Retomando então, minha gente, para terminar aí, retomando tudo isso que foi explicado. Iluminismo e liberalismo, olha lá. Iluminismo vai trabalhar com a ideia da razão, né? Defendemos a razão, o uso da razão, a valorização da ciência. Pensando uma sociedade igualitária, ou seja, todos são iguais diante da lei. E o ensino tem que ser gratuito. Então, a ideia de escolas públicas, né, veio aí, o iluminismo defendia essa ideia das escolas públicas. É claro que já houve algumas experiências de escolas, né, mantidas por governos antes do iluminismo, mas a partir das ideias iluministas, isso se espalhou muito mais, né?
Já aqui, ó, governo, ou seja, uma constituição sendo aí um conjunto de leis que coloca limite no poder do governante. E isso baseado no quê? Divisão dos poderes, o poder dividido e a soberania popular. Ou seja, o poder não vem de Deus, o poder não vem de um rei, né, que se desobedecer o rei está desobedecendo a Deus. Não, o poder vem do povo. Tá? É a ideia da democracia, né? O poder vem do povo. E, por fim, o iluminismo defendendo uma economia liberal, né, com liberdade econômica, livre concorrência e a lei da oferta e da procura. Ou seja, você ter, né, uma massa de consumidores, estamos falando, né, do povo aí, né, uma massa de consumidores que vão comprar, vão adquirir produtos né, das indústrias e tal, e conforme a necessidade e a procura por essas mercadorias, conforme o tamanho do mercado consumidor, isso vai gerenciando também preços, né, as relações aí entre quem vende e quem compra e tal. E, por fim, né, para relembrar o liberalismo, né, o liberalismo vai ter suas origens nas revoluções inglesas do século XVII e nas ideias de John Locke. Lembra que eu falei de John Locke lá atrás? Então, o liberalismo critica o antigo regime. Mas o que seria isso? O absolutismo, que eu expliquei lá atrás, que se baseava no mercantilismo, ou seja, os governos absolutistas controlando o comércio, né, então aqui o mercantilismo, e numa sociedade de privilégios. E o liberalismo está no contexto do iluminismo, falei do Montesquieu, falei do Voltaire, falei do Rousseau. O liberalismo econômico vai trabalhar com a ideia de mão invisível. Adam Smith traz essa ideia, o que seria a mão invisível, ou seja, a própria economia caminhando, sem interferência do Estado. E quais são as consequências? Nós vamos ver tudo isso aqui. Vocês viram também o ano passado, né? E então a ideia do liberalismo vai ter várias consequências, né? A Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, independência né, das colônias europeias na América, as revoluções de 1820, 30 e 48, tanto na Europa como em alguns lugares fora da Europa. E isso tudo a gente ainda vai ver em outras aulas, ok? Então, é isso.